Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Continuamos aqui em 1 Coríntios. Estamos no capítulo 9. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixe seu like aí para o vídeo ter mais repercussão, para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Ai, pessoas, estamos chegando à reta final de Coríntios, então vamos continuar. Capítulo 9, os direitos de um apóstolo. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Não. São vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Aqui Paulo está se colocando na posição de apóstolo, que ele não foi um apóstolo que andou com Jesus, mas ele foi algo que propagou a palavra de Jesus mais do que qualquer apóstolo. Essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Não é certamente por causa do que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semearmos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não que temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo para a esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Pois se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesma não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, assim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Aqui Paulo mostra que ele teve que se tornar várias pessoas para poder entender as pessoas. Paulo, para se aproximar de alguém, não adiantaria ele querer se aproximar de um gentil impondo coisas que um gentil não conhecia. Por isso que ele está dizendo que às vezes ele se tornou sem lei para ganhar os que não tinham a lei. Faço tudo isso por causa do evangelho. Versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece
mas nós os fazemos para ganhar uma coroa dura para sempre. Sempre assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem luta sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Capítulo 10. Exemplos da história de Israel. Por que não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar? Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da memória deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquem imoralidade como alguns deles fizeram. E em um só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram e eles, como exemplos, foram escritos como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possa suportar. E é verdade, quando você coloca Deus no seu coração e acontece uma tentação, você consegue suportar. Porque Deus estando no seu coração, não tem como uma tentação ser maior que o amor de Deus e o que você sente, o que você acredita. As festas idólatras e a ceia do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios. Não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Aqui é simples, né, gente? Existem 1 milhão de seitas, 1 milhão de religiões e é você tomar cuidado com aquilo que você está servindo, que você está fazendo. Você sabe o caminho da verdade, o caminho da verdade é Cristo. Se você está fazendo algo diferente disso, você está servindo a demônios. E por mais que você ache que não está, você está servindo a demônios. A liberdade do cristão. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Apareceu novamente, gente, 2 vezes. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e de tudo nela que existe. Se algum descendente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isso é da consciência ou da consciência do outro, não da sua própria.
Para ele não contradizer lá atrás que ele disse que o que está sacrificado a outros deuses não significa nada, ele está dizendo que é sobre a consciência do outro, tá? Para que o outro não ache que você está aceitando o Deus dele, na verdade, entendeu? Porque você pode comer como se não significa nada, mas o outro vai estar interpretando que você está aceitando o Deus dele. Isto é da consciência do outro, não da sua própria. Pois, por minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros, se participo da refeição com ação de graças porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Lindo. Imitador de Cristo. Tá aí, gente. Follow Jesus. Sigam a Jesus. Instruções sobre a adoração. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo que se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse raspada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa de anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce de mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das quais não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? E o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi-lhe dado como manto. Mas, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Ui! Existem igrejas que seguem você ter o cabelo comprido, você usar o véu, usar a cabeça coberta. Gente, Paulo tá dizendo aqui, ó. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. A ceia do Senhor. Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu os creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos. Quais entre vocês são aprovados? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e se humilham? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Aqui ele tá dizendo que a ceia do Senhor estava perdendo a importância e as pessoas estavam comendo para matar a fome e bebendo vinho para se embriagar, e estava perdendo o real sentido que é a ceia do Senhor, que é essa comunhão com Cristo.
Recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Isso foi um pacto, né, que Jesus fez ali para que ele sempre fosse lembrado, para que ele sempre fosse, para que o sacrifício dele sempre fosse trazido à tona, para que a gente entendesse a aliança e para que ela fosse lembrada até que ele voltasse. Portanto, todo aquele que comer ou pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui, gente, muita gente... Vou falar um negócio até que é polêmico aqui, mas eu vou falar porque é o que eu penso. E é o que eu já ouvi de algumas igrejas e de outras. Muita gente acha que você não pode comer ou ter a Santa Ceia se você estiver em pecado. Meu Deus, então ninguém pode comer Santa Ceia, porque o ser humano vive, né? Sempre tá em pecado, a gente sempre tá pecando. Gente, aqui ele tá dizendo pra você não comer o pão pra matar sua fome e não beber o vinho pra se embriagar, como eles estavam fazendo aqui em Corinto. Entende? Pelo contrário, quando você... Entende? Aqui é para você beber, para você lembrar da importância da graça na sua vida, para você lembrar da importância do sacrifício de Jesus, para você manter isso no seu coração. Senão Judas não poderia nem ter participado, porque ele já tava traindo Jesus ali. Então como que Jesus compartilhou a ceia ali, se ele participou da ceia? Então não faz sentido você achar que porque você tá em pecado... Não existe estar em pecado, gente. Ai, eu tô em pecado. Todo mundo tá em pecado. Deixa eu te falar, meu amor. Nós estamos tentando ser pessoas melhores. Nós estamos, depois que aceitamos a Cristo, nós estamos tentando não pecar, não sermos pecadores. Mas nós somos. I'm so sorry. Somos todos pecadores. Somos pessoas ruins tentando ser pessoas melhores. Certo? Depois que Jesus veio, que a graça entrou na nossa vida, ele nos perdoou os nossos pecados, mas muitas vezes nós deslizamos. Nós cometemos alguns erros, algumas coisas. Gente, nós pecamos da hora que nós acordamos, da hora que nós vamos dormir, seja em pensamento, seja com palavras, seja com anyway, coisas. Não existe pecadinho, pecadão. Entendeu? Então ninguém poderia nunca mais tomar a Santa Ceia, se fosse assim. Não, gente, a Santa Ceia é pra gente lembrar da importância de Cristo na nossa vida e pra que nós... Quando nós nos lembramos disso, nós temos mais chance de nos tornarmos pessoas melhores. Entende? Aqui ele está sendo claro, porque as pessoas ali não estavam dando a menor importância. Eles estavam, ó, bebendo vinho para ficar bêbado e comendo o pão. Não como o corpo de Cristo, como a importância do sacrifício dele, não. Como se fosse uma festa, né? Como se estivesse comendo um pãozinho lá. Só faltou passar a margarina, a manteiga lá e tomar um café da manhã. Entende? Aí sim, se você não está comendo, lembrando do sacrifício de Cristo, lembrando da importância de Cristo na sua vida, aí sim você está comendo indignamente a Santa Ceia do Senhor. Então não dê um peso para a Santa Ceia de Deus que ele não tem. Deus quer sim que você tenha essa Santa Ceia, Deus quer sim que você tenha essa comunhão com ele, porque é uma renovação de laços. Às vezes, através da Santa Ceia, você é curado, através dessa renovação, você pare de cometer um pecado que talvez você esteja pecando. Isso é uma renovação de laços e não um corte de laços. Porque, nossa, eu não vou ter minha comunhão com o Senhor porque eu não sou de... Ninguém é 100% nesse mundo. E se alguém está dizendo que já está pecando. Se você está dizendo que você é digno de comer Santa Ceia porque você não peca, você não está em pecado, você já está pecando. I'm so sorry. Então não coma. Ok? Deixa eu ver onde eu parei. Até me perdi aqui. Deixa eu grifar aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ok? Sem discernir que aquilo é uma aliança, é um laço. É uma renovação de laços. Ok?
Pois há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Aqui já tá dizendo, gente, que é para você não comer o pão, porque você tá com fome. E sim, porque é em lembrança ao Senhor. Quanto mais, quando eu for, darei instruções a vocês. E aí pega uma pessoa e fala, olha, se você estiver em pecado, você não pode comer, você não pode tomar Santa Ceia. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Se tiver com raiva de alguém, não pode nada. E aí é que tá o problema, porque aí você acaba se afastando mais ainda. Porque você se condena, você se sente tão mal, e às vezes você não consegue se livrar desse pecado, você não consegue resolver, e você começa a... Quantas pessoas já viram se afastar por conta disso? Ou por se sentirem envergonhada, por não poder... Nossa, fulano não tá tomando a Santa Ceia, o que será? O que será? O que será? E aí é que o bicho pega. E falta muito discernimento pra muito pastor falar que não pode isso, não pode aquilo. Então ninguém pode, gente, sinceramente, porque todos nós estamos em pecados. Todos nós estamos tentando melhorar, mas ninguém não é pecador. Não existe não pecador. Ainda não conheci ninguém, a não ser Jesus Cristo aqui na terra, que o resto, se falar pra mim que não está em pecado, ai, olha, eu não estou em pecado, porque eu não fiz sexo fora do casamento. E daí? E as outras coisas? E os pensamentos? E às vezes que você murmura? E às vezes que você fica com raiva de alguém? Tá falando de mim. Ah, então não vou tomar Santa Ceia nunca na minha vida, nunca mais. Porque é a coisa mais difícil. São coisas que Deus vai trabalhando no coração da gente. E a gente vai melhorando. Ah, então tá, não vou reclamar hoje disso, não vou guardar isso pra mim, não vou orar mais. Aí você vai melhorando, mas aí é Deus trabalhando. E a Santa Ceia é a lembrança do voto que Deus tem comigo, da comunhão que Deus tem comigo. E quando eu tomo a Santa Ceia, eu me sinto mais forte, porque eu sinto uma renovação do laço do Senhor. Então há pensamentos e pensamentos, essa é a minha opinião. I'm so sorry, doa quem doer. Vamos lá pro capítulo 12, vou ler assim. Os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando um bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, é dada a palavra de conhecimento, a outro, de fé, pelo mesmo Espírito, os dons de cura pelo único Espírito Santo, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento do Espírito, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele os distribui individualmente a cada um como quer. Aqui são os dons espirituais que muitas vezes nós temos, já intrínseco em nós, quando nós recebemos quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, ele se torna mais afluente e aí a gente pode praticar esses dons. E é muito importante estarmos abertos para receber esses dons. É muito importante a gente abrir a boca e falar, Senhor, me dê os meus dons, eu quero ser usada, quero ser instrumento na sua mão, me dê o dom. Eu quero o dom para fazer a sua obra aqui na terra, não para benefício próprio, por favor, né, gente? E é isso, gente, vou encerrar o vídeo aqui. Ah, não, dá pra ler mais uma parte, não vou encerrar ainda não. É porque se um vídeo fica com mais de 30 minutos, fica longo, demora pra carregar, mas ainda dá pra continuar aqui. Diversidade na unidade. Versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós
foi dado beber de um único espírito. O corpo não é feito de um único membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas só um corpo. O olho não pode dizer à mão, mas preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que parecem serem menos honrosos tratamos com especial honra. E todos os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Aqui é uma analogia, né? Paulo tá falando que tenhamos cuidados uns para os outros e que todos nós somos importantes para a obra e para o corpo de Cristo. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros são honrados com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, quem busca com dedicação os melhores dons? Aqui ele tá fazendo uma pergunta. Tem todos os dons de cura? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Não, gente. Quem busca com dedicação os melhores dons? Quem busca tem os dons. Então basta você buscar, falar: Senhor, o Senhor quer nos dar presentes, o Senhor quer nos dar dons, então por favor, me dê o meu dom que eu quero exercitá-lo. Basta você buscar a Deus. Ele está aí, gente. Não precisa ser bonito, não precisa ser rico, não precisa ser maravilhoso, não precisa falar bem, não precisa nada, só precisa querer, pedir. Peça e recebas, ok? Gente, um beijo, fiquem com Deus, amo vocês todos, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, que cada um receba o Espírito de Deus, que Jesus esteja aí, quem ainda não tem Jesus na sua vida, que possa recebê-lo, que possa ter essa vida abundante, que é ter Cristo em sua vida, que é acordar sorrindo mesmo diante de 1000 motivos para chorar. É isso que eu desejo para cada um de vocês, que nenhum obstáculo se torne uma montanha na frente que impeça vocês de conhecer o amor e a graça de Deus. Amém. Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo.